Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha. Estamos aqui para a segunda videoaula aqui do curso de liderança. E hoje nós vamos estar falando sobre cuidado com a Torre de Babel, nosso texto que fala sobre unidade, falar só uma língua dentro da igreja. Amém? Já de antemão eu peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você envie esse material para outras pessoas em nome de Jesus. A aula de hoje é um pouco didática, a gente vai ler um bocadinho, né? Mas é de suma importância para aquele que quer ser um bom líder dentro do Evangelho, amém? A história da torre construída em Babel, que significa a porta de Deus, a primeira cidade citada após o dilúvio, que foi construída na planície de Sinear, você lê lá em Gênesis 11, 2 ao 9, e que depois se tornou na cidade de Babilônia, que também significa porta de Deus, nos faz entender o importante fato: só existe união quando falamos a mesma língua. Disse Jesus: todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25. A desgraça de Babel foi que o seu líder, rei Nimrod, não quis cumprir a vontade de Deus, que era povoar toda a terra. Ele preferiu ser rebelde e militar por seus próprios interesses, deixando de lado a vontade do Senhor. Um líder deve sempre estar sintonizado com seu ou seus superiores, pois senão nunca alcançará êxito em seu ministério. Um líder deve sempre falar a mesma língua do seu superior, pois se assim não o fizer, acabará dividindo a igreja de Deus. Um líder deve ser um ajudador do ministério e não seu opositor, pois uma disputa, mesmo que ideológica, quando se torna pública, sempre traz prejuízo à igreja. Isso se chama efeito cabo de guerra, né? Algumas vezes um líder se depara com situações delicadas. Uma delas é quando o seu superior ou superiores parecem estar errados. Bom, todos os homens são passíveis de erros. O grande problema é que nós, muitas vezes, não sabemos como agir diante de um erro, ou possível erro, né? De alguém que temos por superior. Nesta situação, devemos ter maturidade espiritual, pois não é a nossa opinião que está em jogo, e sim o nome de alguém que representa não só uma instituição, mas o nome do Senhor. Para se construir uma boa reputação, se leva uma vida inteira, mas para perdê-la basta um erro, ou mesmo um suposto erro, né? Pois mesmo que se for provada a sua inocência posteriormente, a mancha talvez nunca se apague. Por este motivo, nunca devemos agir precipitadamente. Nós, como líderes, somos formadores de opinião. O que falamos ou fazemos surte um efeito imediato no meio do povo. Vejamos alguns pontos abaixo que vão te ajudar em uma situação como esta, amém? Então, o que acontece? Nós, como líderes, tudo aquilo que a gente fala é absorvido rapidamente pelo povo, que as pessoas elas te veem como líder, como uma referência, amém? E muitas das vezes, irmãos, a gente fica querendo disputar com a nossa liderança, né? E isso traz prejuízo para a igreja, para o povo. Nesse conflito todo, quem perde? O povo, né? As pessoas que estão ali, né? A igreja, o corpo de Cristo que perde, amém? E outra coisa, nós temos que ser tardios em levantar alguma coisa contra alguém. Por quê? Porque, na verdade, pode ser algo, um suposto erro, algo que não aconteceu, né? Tanta notícia falsa acontece, nós estamos vivendo a época das notícias falsas, né? E nós temos que dar o benefício da dúvida para as pessoas a quais estão acima de nós. Então, irmãos, dentro da igreja principalmente. Por quê? Porque senão nós colocamos a perder muitas almas que estão ali, vão se escandalizar, se entristecer, se amargurar, e muitos que estão do lado de fora também vão estar vendo essa situação e vão desanimar de estar na casa do Senhor. Então o que acontece? Toda disputa, mesmo que ideológica,
dentro da igreja, ela traz prejuízos terríveis para o reino de Deus, porque o nosso grande intuito é estar expandindo o reino de Deus na terra e trazendo a palavra de Deus. Então, a nossa opinião, às vezes nós temos que abrir mão, né? Vamos ver aqui nos pontos aqui, e nós temos que sacrificar para poder estar fazendo a obra do Senhor com eficácia em nome de Jesus. Amém? Primeiro ponto aqui, um grande erro, mas infelizmente comum, é que mesmo os líderes pré-julgam os erros ou possíveis erros de seus superiores, fazendo declarações difamatórias em público, falando assuntos restritos da igreja diante dos infiéis, na condução, na fila do mercado, no trabalho, etc. Você imagina o prejuízo que estes comentários causam à obra de Deus. E se for tudo um engodo, né? Uma mentira, um engano, o prejuízo causado a um homem de Deus injustamente será irreversível. Se existe algo em nosso coração contra um dos nossos superiores, devemos prontamente procurá-los, expor o nosso pensamento. Se não podemos fazê-lo, devemos então nos calar, pois falamos em lugares errados e a pessoas erradas, né? Então o que acontece? A gente fala demais, a gente fala muito e acaba falando em locais errados, com pessoas erradas. Às vezes a pessoa está ali tratando ou reclamando ou falando com outro irmão ali assuntos concernentes internos à igreja, na condução, na fila do mercado, na padaria, no meio dos infiéis. Isso traz o quê? Um prejuízo enorme, porque até aquela pessoa que tinha inclinação de ter um encontro com Deus, o que acontece? Ela não vai abrir o seu coração porque ela está vendo escândalos ali, amém? Segundo ponto diz assim, devemos compreender que não só os nossos planos são bons, devemos aprender a assimilar as ideias dos nossos superiores, buscando sempre um ponto positivo no que foi apresentado, pois muitas vezes criticamos deliberadamente alguém que só quer ser útil. Fazemos comparações públicas entre os nossos planos e os planos dos nossos superiores, os colocando sempre em posição de tirania. E ainda dizemos, se eu fosse fulano, fazia assim, né? Faria assim. Isso confunde a opinião do povo e prejudica o bom andamento da obra, mesmo que de fato o nosso superior seja um tirano, né? E as suas ideias sejam vazias, nós como líderes não devemos ser os primeiros a atirar a primeira pedra, pois não será através de nós que ele permanece como líder ou não. Isso só cabe a Deus. Então, irmão, você não vai colocar ou tirar alguém. A igreja de Deus, a gente tem essa mania de humanizar a igreja. A igreja é um estabelecimento, né? uma entidade composta por seres humanos, mas é algo espiritual. Então o que acontece? A pessoa permanece no cargo enquanto Deus assim permitir. Porque, usando as palavras de Gamaliel, né, aquilo que não é de Deus perece, aquilo que é de Deus permanece. Então, não se pegue lutando contra Deus. Se Deus tem um propósito na vida daquele líder, siga. Se ele traz propostas, faça da melhor maneira possível, amém? Para que você possa estar ajudando o crescimento do reino de Deus. Porque mesmo que ele for um tirano e suas ideias forem complicadas, não é você que vai tirar ou pôr ele. Deus tem o seu propósito, amém? Sempre devemos negar a nós mesmos em prol da obra de Deus, né? Mateus 16, 24. Sei que todos aqueles que são de fato chamados para uma posição de liderança são pessoas extremamente produtivas e qualificadas, mas muitas vezes temos que sacrificar ou ao menos adiar um projeto para não criar um atrito no meio da igreja. Muitas vezes você pode estar sob a autoridade de alguém que tem a mente fechada, ultrapassada e bloqueia todos os seus projetos. Isso de fato é um problema, mas tudo o que é de Deus permanece, o que não é de Deus perece, amém? Nestas horas você deve avaliar o seu projeto, avaliar se o seu projeto é tão importante e urgente assim, pois Deus sempre está no controle. Talvez seja a mão de Deus te direcionando a esperar um pouco mais. Ore ao Senhor e peça a solução para o problema, mas nunca leve a público as suas opiniões pessoais a respeito de um superior, se as mesmas forem difamatórias, pois não vale a pena prejudicar a obra de Deus em prol de uma opinião pessoal. É mais digno expor a sua insatisfação diretamente ao seu superior. Se ele não te ouvir, então ore ao Senhor, perguntando se o seu tempo naquele lugar já findou, pois é melhor abrir mão, né? Abrir mão de permanecer do que dividir a igreja de Deus. O homem de Deus só deve se transferir de sua igreja se estiver convicto de que esta é a realidade, que esta realmente é a vontade de Deus, amém? Pode ser o momento que já não é mais para você estar ali? Pode. Mas quem vai definir isso? Deus.
E como você vai saber isso? Orando. Deus tem uma maneira particular de falar com cada um de nós. Isso aí, com certeza você que tem trabalhado na obra de Deus sabe como Deus fala com você. Então, irmãos, nós temos que abrir mão muitas das vezes das nossas opiniões, né? E ver que não só nossas opiniões são boas, tem opiniões boas também, mas se realmente for o caso, a pessoa for problemática, a pessoa bloqueia tudo, a pessoa não deixa andar a coisa, então o que acontece? Ora ao Senhor, o Senhor dá a solução. É o Senhor quem dá a solução, né? Pode ser que Deus esteja reservando o teu projeto para algo além, acima, para frente. Pode ser que Deus está dizendo para você que o teu momento ali já acabou, você tem que ir para outro lugar. Mas aí é Deus que define isso, amém? Próximo ponto. Se quisermos fazer parte de uma equipe, devemos aceitar as suas regras. Ou então, não podemos compô-la. Muitos líderes que ingressam em uma equipe, seja uma igreja, um departamento, um grupo, etc., acham que os seus superiores, como seus demais componentes, devem acatar as suas regras. Mas isso não é correto. Quando este líder entrou na equipe, né, a mesma já possuía um conjunto de regras e elas não devem ser modificadas ou abolidas para satisfazer a ninguém. Regras só podem ser modificadas ou abolidas se as pessoas, né, ou se os componentes, né, de uma comissão, conselhos superiores, etc., disserem, né? Um líder, mesmo que novo no grupo, como todo componente, tem tanto o direito como a obrigação de dar opiniões e ter a maturidade de saber aceitar as dos demais. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos que fizeram os teus pais. Provérbios 22, 28. Amém? Um marco, um limite que que em algum lugar, né, que foi colocado em algum lugar, em algum momento, foram criados, né? Foi porque houve a necessidade. Portanto, aqueles que pretendem fazer parte de uma equipe devem aceitar as suas regras. Amém? Como é que você vai fazer parte de uma equipe já estabelecida com as suas regras, já funciona, já existe, e você vai querer chegar lá e colocar as suas regras? Lá não tem como, irmão. Se você quer compor uma equipe, você tem que aceitar as regras que já estavam ali estabelecidas. A Bíblia diz que nós não podemos remover os marcos antigos, né? Não remova os marcos antigos que colocaram os teus pais. Por quê? Se foi colocada uma regra ali, porque houve uma necessidade. Se houver necessidade de mudar, isso vai ser discutido. Você tem direito de dar opinião. Agora, você tem que também ter a maturidade de aceitar e acatar a opinião dos seus irmãos também. Amém? Próximo ponto aqui. Antes de julgarmos mal a opinião de alguém, devemos entender que nem sempre o que aparentemente é errado, de fato é. Devemos aprender a aceitar opiniões diferentes das nossas, né? Atos 5, do 34 ao 39, dá uma lida lá. Não é porque somos líderes é que somos os donos da verdade. Sempre existe alguém mais qualificado e preparado que nós. Mesmo os pequeninos têm ideias brilhantes, né? Isso é verdade. Vale a pena ouvir todos, principalmente os nossos superiores. Como vamos esperar que os nossos liderados acatem as nossas opiniões se não acatamos as dos nossos superiores? Por este motivo, antes de criticar a opinião de um superior, analise bem. Se você ainda assim achar estranha, então entre em contato com ele. A obra de Deus não pode sofrer, amém? A obra de Deus, ela não pode sofrer. Você não pode fazer a obra de Deus sofrer porque você não quer aceitar a opinião de ninguém. Próximo ponto. Todos somos passíveis de erro. A Igreja Católica decretou a infalibilidade papal em 1970. Ou seja, eles acreditam que o Papa não erra nunca, né? Eles acreditam nisso. Isso não é verdade. Você pode deparar-se com um fato lamentável relacionado ao seu superior. Talvez ele esteja mesmo errado, em pecado, fora da visão de Deus. Como você deveria proceder? Bom, nunca devemos ser cúmplices dos pecados de ninguém. Falamos do princípio que o dever do pastor é defender o seu rebanho, amém? Se alguém, mesmo que seu superior tente introduzir um erro, ou talvez queira fazer com que você seja omisso ou cúmplice dos seus pecados, lógico que você deve repelir tal proposta, né? Todo preço é pouco para defender a sã doutrina. Então, você não tem que ser cúmplice do pecado de ninguém. Aqui nós falamos que nós temos que acatar as opiniões, acatar as decisões, mas não quer dizer que você tenha que viver em pecado, amém? Cada caso, um caso específico. O próximo ponto aqui, o último ponto, diz assim: a obra de Deus
A obra é de Deus e por isso devemos agir com sabedoria. A Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, é dado como sábio. Provérbio 17, 28. Sempre devemos dar o benefício da dúvida àquele que milita na obra de Deus. Que nós sejamos sempre os últimos a falar e os primeiros a nos calar. Lembrando sempre que um dia você pode estar do outro lado. Um dia você pode estar do outro lado, tá? Um dia você pode estar na situação inversa. Então, você tem que ter dado o benefício da dúvida àquele que está diante de você. Eu falei que essa lição é didática, corrida, muita falação, né? Vamos dizer assim, mas é necessário em nome de Jesus. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dê um joinha aí, se inscreva no canal. Amém.